Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso do Provas de TI, um curso da equipe itinerante e mais um curso exclusivo para vocês, de um assunto que vocês dificilmente vão encontrar em material para concursos desse assunto. O assunto da vez é GED, SCM e Workflow. O que é isso? Que siglas são essas? GED é a Gestão Eletrônica de Documentos, como eu coloco aqui mais abaixo. Gestão de conteúdo, que é o SCM, que é a sigla em inglês que é mais usada, Enterprise Content Management, gestão de conteúdo empresarial, ou em português a gente usa apenas gestão de conteúdo, sistemas de gestão de conteúdo. E, por fim, Workflow. Esses três assuntos vão ser abordados aqui nesse módulo. Ok, pessoal? E aí você pode estranhar de cara, porque três assuntos num único módulo. Primeiro, são assuntos que são muito integrados, São assuntos que é difícil você falar de um sem falar de outro, GED, SCM, Workflow. GED é a gestão eletrônica de documentos. A gestão de conteúdo é como se fosse, muitos autores consideram apenas uma evolução do GED. Outros dizem que é a mesma coisa, A gente vai ver essas diferenças mais na frente. E o Workflow é a automatização dos fluxos de trabalho. E essa automatização, ela geralmente está incluída, ela é parte dos sistemas de GED, que estão disponíveis por aí, ou dos sistemas de gestão de conteúdo. A gente vai entender esses três conceitos, mas de cara eu já digo aqui para vocês que é impossível falar de um sem falar de outro. Falando aqui dos três, os três são coisas muito integradas, que geralmente um único sistema ele implementa essas três funcionalidades. Ok, pessoal? Esse é um motivo. O outro motivo, bem importante para nós, concurseiros, vocês aí que estão na batalha, é que esses assuntos caem juntos em editais. A maioria dos editais que cobra GED cobra também o Workflow. Workflow e GED eles geralmente aparecem juntos. E a gestão de conteúdo, apesar de ela não vir sempre junta, como GED e Workflow, vem quase sempre junto, GED e Workflow, a gestão de conteúdo, ela não vem sempre junta, mas ela ela utiliza os mesmos conceitos de GED. Então, eu achei interessante aqui colocar para a gente aprender tudo de uma vez, porque quando a gente aprende GED, a gente já aprendeu ali 80% sobre gestão de conteúdo. E aí é só complementar. Vocês vão ver que a gente vai falar primeiro de GED. Quando chegar em gestão de conteúdo, vai ser alguns slides ali bem rapidinho, só falando ali algumas diferenças que podem haver entre gestão de conteúdo e gestão eletrônica de documentos. Certo, pessoal? Então, são esses três assuntos aí que vão ser abordados nesse módulo. São assuntos bem simples, assuntos conceituais, Tudo na base dos conceitos, não tem muita decoreba também para vocês aprenderem aqui, Não tem muita coisa prática, muita ferramenta, então é mais conceitual. Então vocês vão ver que é um assunto simples que a gente vai estudar, mas que vocês têm que saber os conceitos, têm que estudar de alguma forma, Antes desse curso vocês tinham que sair estudando aí, lendo Wikipédia, lendo artigos da internet, lendo uma coisa solta, uma coisa ali, outra aqui, resolvendo questões. Mas aqui nesse módulo eu compilo tudo para vocês, trago o que é mais importante, coloco aqui em 4, 5 horas de videoaula e vocês saem pronto para resolver qualquer questão sobre o assunto. Beleza? Meu nome é Yuri Moraes, vocês já devem me conhecer de outros cursos, lá no Provas de TI. Vamos em frente que daqui a pouco eu me apresento melhor. Então aqui é o sumário das nossas aulas, certo? Primeiro, como eu falei, a gente vai começar falando de GED, a gestão eletrônica de documentos, vai falar alguns subtópicos aqui, vai vir para a gestão de conteúdo no tópico 2, como eu falei, vão ser poucos slides aqui, apenas complementando o que a gente não viu em GED, o que é exclusivo de sistemas de gestão de conteúdo, que como eu falei, são muito relacionados, muito parecidos, isso aqui, Tem autores, tem empresas que dizem que é a mesma coisa, inclusive. A gente vai ver, quais são algumas diferenças que são apontadas aí pelos principais autores. Depois de GED e gestão de conteúdo, a gente finaliza com Workflow. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o nosso sumário desse módulo. Em paralelo, a gente vai sempre resolvendo questões de concurso, para vocês irem praticando
irem vendo como é que isso cai nas provas, né? Que, como eu sempre falo aqui nos meus cursos, resolver questão é parte do aprendizado. Se você não resolve questões, se no meio da aula você espera o professor resolver, não quer nem pensar, quer ir logo para a resposta, você está deixando ali de aprender grande parte do assunto, porque a fixação do conteúdo vem nas questões. Beleza? Se tiverem dúvidas, pessoal, entrem lá no grupo da rede social itinerante. Tem um grupo chamado BPM. É o mesmo que eu utilizei, né, para os alunos que têm as videoaulas de BPM, de processos de negócio. Resolvi aqui botar no mesmo módulo, no mesmo grupo lá do itinerante, porque é um assunto que também está muito relacionado com processos de negócio. Vocês vão ver lá na frente que o workflow é basicamente uma simplificação, né? É o que deu origem ao BPM, aos processos de negócio empresariais. Então, pessoal, esse assunto que a gente está vendo aqui, ele complementa, ele vai junto com os outros cursos que eu tenho lá no Provas de TI. Por exemplo, o workflow ele está muito ligado ao BPM. Como eu falei, ele é uma forma mais simples de BPM, né? Uma forma mais básica, mais inicial, né? São dois assuntos muito interligados. Já a parte de GED e gestão de conteúdo, ela está muito ligada aos portais corporativos. Vocês vão ver mais na frente, quando eu estiver explicando gestão de conteúdo, que os portais corporativos eles são construídos, né, eles são implementados muitas vezes através de ferramentas de gestão de conteúdo. Então, esse curso aqui ele junta o BPM e os portais corporativos com esses novos conceitos aqui que a gente está falando. Vocês vão entender melhor isso aí durante as explicações do curso, beleza? Mas não é pré-requisito ter assistido às aulas de BPM nem as de portais corporativos, mas se você tiver assistido você vai entender até melhor, né? Vai ser mais fácil você juntar todas as peças desse quebra-cabeça aí. E são os assuntos aí para a área de TI, para a área administrativa, né? São assuntos que vêm caindo aí em várias áreas que não só TI nos concursos atualmente. Beleza? Vamos em frente. Uma breve apresentação aqui, quem sou eu? Acho que a maioria de vocês já me conhece de outros cursos, então vou me apresentar aqui rapidamente. Sou atualmente analista de finanças e controle na CGU, né, Controladoria Geral da União. Trabalho fazendo auditorias nos contratos de TI do governo federal e também na gestão de TI dos órgãos, né? Alguns concursos aqui em que eu fui aprovado: Ministério Público da Paraíba, Dataprev, Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, Petrobras, analista do TRT de Alagoas, analista do TRT de Pernambuco, TJ Pernambuco e Ministério Público de Pernambuco. Algumas certificações que eu tenho: ITIL, RUP, Java, Java Web, né? Mestrado em Informática, fiz lá na UFPB. E algumas experiências: trabalhei em empresa privada, já fui professor universitário, né? E trabalhei também com auditoria lá na Controladoria do Estado de Pernambuco. Atualmente estou na Controladoria Geral da União. Beleza? Vamos lá. Aqui alguns links de interesse, né? Outros cursos que eu tenho, que eu já mencionei. Os cursos de governo eletrônico, que são EMAG e EPING. Portais corporativos, 2 módulos lá, que, como eu falei, está muito relacionado à parte de gestão de conteúdo que a gente vê aqui. E 3 módulos que a gente tem de BPM, que está relacionado ao workflow, que a gente vai ver nesses slides aqui à frente. Beleza? O link: rede social itinerante e lista de e-mail de discussão TI Masters. Importante aqui, se você ainda não se cadastrou, se cadastrar aqui, porque tem muitas discussões lá, dúvidas, o pessoal anuncia os concursos que estão saindo, né? Então é bem importante você ficar ligado, né, no mundo que você está vivendo, que é o mundo dos concursos públicos. Beleza? Vamos lá. Começar com conceitos de GED, que é a gestão eletrônica de documentos. Vamos ver o que é isso, né? Gestão eletrônica de documentos tem a siglazinha em inglês, que é DMS, Document Management System, né? Sistema de gerenciamento de documentos, gestão eletrônica de documentos. Pode ter nomes aí parecidos, mas sempre vai estar se referindo à mesma coisa. E o que é isso? Conjunto de tecnologias que permitem a uma empresa gerenciar seus documentos em forma digital.
Conjunto de tecnologias é o que, pessoal? É hardware e software, né? Então são programas, são sistemas que, junto com equipamentos, com scanners, com impressoras multifuncionais, eles vão formar o GED. Então o GED é um conjunto de tecnologias, envolve hardware e software, né? E ele vai permitir o que? Gerenciar os documentos de forma digital. A gente sabe que é cada vez maior o número de papel que a gente usa nas nossas atividades do dia a dia, né? Quem trabalha em órgão público, por exemplo, sabe que lá são pilhas de papel, armários lotados de papel, de processos, né? Toda aquela burocracia que tem no governo e até nas empresas privadas também. A gente precisa de formas eficientes de gerenciar, de guardar esses documentos, de encontrar o que a gente procura, né, na hora que a gente precisa. Então, o GED ele vem justamente para isso, gerenciar esses documentos, colocando eles em formato digital, colocando dentro do computador. E o GED ele vai buscar automatizar e agilizar a troca de informações dentro das organizações. Pode ser empresas, órgãos públicos, né, ONGs, o que for, né, onde se usar muitos documentos, o GED vai ser importante e vai ser necessário. Né? Por que ele vai automatizar e agilizar? O próprio sistema ele vai ter lá um conjunto de funcionalidades que vai permitir, por exemplo, você controlar as alterações que você fizer no documento, que vai permitir você submeter um documento para ser revisado pelo seu chefe, que permite o documento ser arquivado no local correto, né? Ele ser categorizado, ficar na pasta que ele deve ficar melhor organizado. Então, o GED vai ter tudo isso, né? De forma automatizada e ágil. Né? No GED a gente vai poder ter documentos físicos que são digitalizados. Então, um papel que alguém fez, que chegou na empresa, chegou no órgão público, né? Chegou lá impresso, né? Em formato físico e foi digitalizado. Ou o documento pode ter sido gerado diretamente no formato digital. Então você nem chegou a imprimir, você começou a fazer um documento, né, usando o computador e nem imprimiu, ele arquivou aquele documento diretamente no GED, sem nem precisar imprimir. Esse então é o ideal, é o alvo que a gente busca, né? Economizar papel, espaço, né, nas dependências físicas das empresas, evitando imprimir, né? Uma preocupação ambiental que todo mundo tem hoje, que até que está na moda isso, né? Sustentabilidade. Então as empresas estão buscando muito, né, diminuir a quantidade de papel, né? O alvo, tem muitas empresas que querem se tornar o que eles chamam de paperless, né, que é sem papel nenhum. Então é isso que o GED busca, ok, pessoal? Como é que ele faz isso? Ele vai facilitar a tramitação de documentos entre pessoas e setores da empresa, né? É isso que a gente chama de automatizar o fluxo de trabalho, ou o workflow, que é o conceito que a gente vai estudar mais à frente, mas vocês já ficam sabendo desde agora que a maioria das ferramentas de GED utilizam lá componentes, né, funcionalidades de workflow. O que é isso? Você automatizar o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, eu trabalho com auditoria, eu faço relatórios de auditoria. Quando eu termino meu relatório, eu tenho que submeter o meu relatório para revisão do meu chefe. Meu chefe vai ter que revisar, comentar, alterar. Como é que eu faço isso hoje? Eu posso ou imprimir e mandar e entregar para ele o papel, ou eu posso mandar por e-mail para ele, por exemplo. Né? E aí ele vai baixar, vai fazer as alterações, mandar de volta para mim. Eu vou salvar como versão revisada pelo meu chefe. Né, e por aí vai. Se eu utilizar um GED, né, se lá na CGU tivesse um GED, eu poderia simplesmente colocar lá no sistema e enviar através do sistema para o meu chefe. Ele ia alterar aquilo ali, o sistema ia gerar automaticamente uma segunda versão daquele documento e eu ia poder, né, trabalhar naquela outra versão. Depois o meu chefe, digamos que ele revisou. Aí, se for uma coisa muito importante, algo que vai apurar alguma responsabilidade de algum gestor, né? O relatório de auditoria às vezes traz isso. Aí ele pode ter que passar para o chefe dele, né? O coordenador da minha área. E aí como é que ele faz isso? Né? Se tiver um GED, automaticamente ele coloca lá, seleciona a opção de
avisar ao coordenador que ele tem que revisar o relatório, o coordenador já vai ter acesso àquele documento e vai fazer suas revisões. Depois eu quero arquivar aquele documento, né? Terminei tudo, quero arquivar para ficar guardado lá para sempre. Então o GED ele vai ter também uma opção de arquivar e vai para o setor responsável que vai organizar esse arquivo. Então o GED ele vai automatizar tudo isso, né? Ao invés de a gente imprimir, entregar para as pessoas, ou ficar mandando por e-mail, depois a caixa de e-mail está lotada, a gente tem que apagar. Então no GED vai ficar tudo isso gravado de forma automática, né? E aí várias pessoas vão poder acessar e editar um documento, né? Só que de forma controlada, né? Não é qualquer um vai mexendo. No GED você vai poder selecionar quem pode alterar seu documento, quem não pode, né? Em que hora a pessoa pode alterar, por exemplo. Eu posso colocar lá uma opção de meu chefe só pode alterar depois que eu finalizar, né? Então o GED ele vai automatizar tudo isso. Informação importante aqui, pessoal, a origem dos documentos, né? Os documentos que vão entrar lá no GED, eles não são apenas documentos de papel que eu vou escanear e vai ficar lá, não. Pode ser microfilme, pode ser imagens, fotos, até mesmo sons, vídeos também podem entrar lá no GED e ficar sendo gerenciado pelo meu sistema de gestão de documentos, planilhas e por aí vai. Então, todo tipo de documento, de mídias, né? A gente não chama mais nem de documento, chama de mídia. Vai poder ficar lá armazenado no meu GED. Claro, nem todo GED, né? Nem todos os GEDs disponíveis, eles vão ter funcionalidades para tudo. Mas na teoria, né, os principais GEDs, segundo diz a teoria, o GED ele tem que dar suporte a vários tipos de documentos e mídias, beleza? Além disso, o documento ele pode ser armazenado tanto no formato original, por exemplo, eu fiz um documento lá no Word, .doc. Ele pode ficar armazenado lá como .doc, ou o meu GED pode transformar aquilo em HTML e ficar lá guardado no formato HTML. Isso aí vai depender de cada ferramenta. Tem essas duas opções. Como eu falei, né? Vários tipos de arquivos podem ser armazenados. Vídeos, fotos, e-mails também podem estar lá, mapas, né? Generalizando são os digital assets, né? Os ativos digitais ou as mídias, como eu falei. Beleza, pessoal? Vamos aqui para uma questãozinha para a gente já começar a praticar. Então, para vocês já irem se aquecendo aí, né? Primeira questão do CESP, verdadeiro ou falso. Questão bem simples. Tem exatamente o que eu falei aqui atrás, né? Vou ler aqui para vocês. O GED permite que uma empresa gerencie em forma digital documentos dos mais diversos suportes, tais como papel, microfilme, imagens, som, planilhas eletrônicas, arquivos de texto. E aí, verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Né? Bem tranquilo essa questão. Se você ainda não tem certeza, faça aquela pausa no vídeo, pense um pouco e só quando você souber a resposta, né, ou pelo menos achar que sabe, você passa para o próximo slide. Então vou passando aqui já para a resposta. Questão certa, pessoal. Exatamente, o GED permite vários documentos em formato digital, papel, microfilme, imagem, som, planilha e tudo mais, né, que a gente puder gerenciar no formato de mídias. Então, questão correta, bem simples. Vamos ver agora algumas funcionalidades do GEDs, né? Eu já dei uma introdução, já falei rapidamente de algumas das principais funcionalidades. Aqui a gente vai pontuar uma a uma, né? Falar de cada uma delas. Não precisamos detalhar cada uma, porque a maioria vocês já conhecem, já tem uma noção do que significa. A gente só vai dizer que elas estão presentes no GED e dar uma breve explicação do que é. Então, vamos lá, digitalização. Essa função básica, né? O GED, todo GED tem que ter uma função para digitalizar os seus documentos, né? Arquivos, documentos de texto, planilhas que chegam lá em formato impresso, você tem que poder digitalizar e colocar no sistema, né? Isso aí é básico. Outra funcionalidade está relacionada à segurança. Assinatura digital e criptografia são alguns exemplos de mecanismos de segurança que podem ter no GED, né? A assinatura digital vai garantir que uma determinada pessoa foi ela mesma quem fez alterações, quem criou os documentos.
E a criptografia vai lhe dar segurança que uma pessoa não autorizada, né, ela não vai poder ler os seus documentos. Essa segurança pode ser também uma simples login e senha, né, como pode ser mais sofisticado, com certificado digital, com biometria e por aí vai. Mas todo GED tem que ter alguma forma de controle de acesso. Outra funcionalidade que eu estava falando aqui é o apoio ao workflow, né? A maioria, eu diria até todos os GEDs mais modernos têm funcionalidades que apoiam o fluxo de trabalho da empresa, né? Por que isso? Ele vai permitir justamente aquilo que eu estava falando, automatizar a distribuição, ou como a gente chama, o roteamento de documentos e informações. Roteamento por quê? Porque é justamente aquilo, na hora que eu faço um documento, que eu passo por uma etapa ali da elaboração daquele documento, eu posso indicar para quem aquele documento deve ir, ou para que setor aquele documento deve ir. Então imagine, por exemplo, quando um órgão público vai fazer uma licitação, né? Uma determinada área quer comprar um sistema, né? A área lá da auditoria da CGU quer comprar um sistema. Ela vai dizer como é que é o sistema que ela quer e vai passar aquela demanda para a área de TI do órgão. A área de TI vai analisar aquilo, né? Vai buscar alternativas, vai tentar achar um orçamento, fazer um orçamento para aquele sistema, né? E aí beleza, encontrou o orçamento, aí vai passar aquela demanda para o financeiro. Tem dinheiro para comprar, né? Tudo isso que eu estou falando de passar de uma área para outra é justamente o workflow, né? Cada área, cada pessoa da empresa vai participar de uma etapa, né? E para cada etapa ela tem que receber os documentos que ela precisa para tomar a sua decisão, né? Quando o financeiro recebe aquela demanda, aquele orçamento, ele vê, esse valor aqui, né, que vai estar indicado no documento, a gente tem disponibilidade, então retorna, né, envia a resposta lá para a DTI, ok, temos dinheiro, pode comprar. E aí vai seguindo, passando por várias áreas, né? Isso que é automatizar o workflow, né, o roteamento de documentos. O GED vai dar também apoio à publicação, né? Procedimentos para aprovar, revisar, alterar e publicar documentos. Então, por exemplo, na sua intranet da sua empresa, você pode ter lá um conjunto de informações, de artigos que estão lá disponíveis. Se aquilo for gerenciado por um GED, você vai poder ter procedimentos ali, quem é que pode escrever artigos na intranet? Quando a pessoa escreve, quem é que tem que revisar aquele artigo para ele poder ser publicado, né? Tudo isso ali vai ser automatizado, configurado no GED. Compressão de documentos, né? Outra funcionalidade do GED. Comprimir é diminuir o tamanho, né? Então imagine uma imagem enorme, né, que foi tirada de uma câmera profissional. Ela vai ocupar muito espaço. Então o GED ele pode ter uma funcionalidade para reduzir aquele tamanho, comprimir aquela imagem. Da mesma forma para textos, para planilhas. Então compressão é uma funcionalidade básica do GED também. Controle de versão, já citei, já mencionei isso aqui, né? São procedimentos que o seu software vai ter para identificar quem foi o autor, né, das várias versões de um documento. Então eu fiz o documento, uma pessoa revisou, outra pessoa aprovou o meu documento, né? Isso vai ficar tudo guardado, tudo registrado no GED através da funcionalidade chamada de controle de versão. Mais uma funcionalidade é a conversão, é a mudança de formato dos arquivos. Então, por exemplo, você escreveu um arquivo no Word. Na hora de botar aquilo no GED, o GED só grava arquivos em formato, por exemplo, ODT, que é o formato lá do BR Office. Então o GED ele pode fazer essa conversão automática dos seus arquivos. E como eu já falei, ele pode armazenar os arquivos no formato original ou também armazenar em HTML, né? Para padronizar tudo, para ficar mais fácil, para ficar o tamanho menor do arquivo, ele pode colocar tudo em HTML. Uma outra funcionalidade é a de categorização ou taxonomia, que vai permitir organizar melhor os documentos, as páginas web e outros conteúdos dentro do seu GED. Então,
No GED, né, a gente provavelmente vai ter muitos documentos, né, e organizar aquilo no formato de pastas, como a gente organiza no Windows, vai ficar muito complicado à medida que os seus documentos crescem demais. Se você viu lá as aulas da gente de portais corporativos, a gente tem lá um capítulo apenas sobre categorização e taxonomia, né, que são formas de organizar melhor os seus documentos, suas informações, para que seja mais fácil encontrar aquelas informações depois, né? Para nada se perder, para ser rápido a busca, para ser fácil das pessoas encontrarem. Então, essa funcionalidade de categorização e taxonomia também está presente nos GEDs, né? Vai permitir organizar melhor seus documentos, né? Não só utilizando pastas, né? Mas colocando tags, colocando metadados que vão permitir você gerenciar melhor seus documentos. Por fim, né, essas últimas três aqui. Os GEDs eles vão permitir também, alguns, né, mais sofisticados, a gestão do conhecimento, né, ou em inglês, Knowledge Management. O que é isso? São métodos e ferramentas, né, de software que vão permitir identificar conhecimentos da empresa, né, para organizar aqueles conhecimentos e divulgar aqueles conhecimentos. O que é isso? Muitas vezes as pessoas que trabalham ali na empresa, elas aprendem muita coisa, né, que elas só podem aprender com a experiência, né, no dia a dia daquele tipo de trabalho, e que se elas não registrarem em algum lugar as coisas que elas vão aprendendo, aquilo vai se perder, né? No momento que a pessoa sair daquele setor, a pessoa for promovida, é transferida, o que ela aprendeu ali, anos de experiência, vai ser perdido. Então o GED ele pode ter, né, um módulo, uma funcionalidade para gestão de conhecimento, onde a pessoa vai organizando ali tudo que ela foi aprendendo na execução do seu trabalho. Eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de software que a gente, por exemplo, sempre que tinha dificuldade para de repente instalar uma ferramenta, configurar um determinado serviço, né, para implantar um determinado sistema, a gente ia catalogando, ia registrando aquelas dificuldades e como é que a gente resolveu aquilo. Porque provavelmente alguém ia passar por aquele mesmo problema mais na frente e já ia estar lá fácil para aquela pessoa saber como resolver, né? A gente colocava numa ferramenta de wiki, né? Fica bem parecido com a Wikipédia, né? Só que em vez de ter todos aqueles artigos da Wikipédia, vai ter só os textos, né? Os conhecimentos que as pessoas que trabalham ali foram adquirindo e que são importantes para aquele trabalho, né? Isso é de forma bem básica, isso é a gestão do conhecimento que os GEDs vão permitir. Alguns GEDs vão permitir também colaboração, né? Que a gente chama de ferramentas de groupware, né? Que são nada mais do que vários usuários trabalhando no mesmo documento, né? Eu posso estar escrevendo um texto aqui e uma outra pessoa pode estar alterando aquele mesmo texto que eu estou fazendo na mesma hora, né? Se você já usou aquele serviço do Google, o Google Docs, né? O Google Drive, lá várias pessoas podem trabalhar num único documento. Além disso, né, também os GEDs também têm uma ferramenta de carimbo digital de tempo, né, ou timestamp, né, como a gente conhece em inglês, né, que vai ser um código binário para incorporar ao documento a data e a hora que ocorreu alguma coisa, né? Por exemplo, a data que o documento foi criado, a data que ele foi recebido pelo chefe do setor, a data que ele foi lido, né? Por aí vai. Então, isso é o que a gente chama de carimbo de tempo, ou timestamp, né? As ferramentas de GED também vão ter isso aí. Então, pessoal, vejam o que a gente está falando aqui vocês têm que entender que funcionalidades são essas que são providas por um GED. Se você imaginar esse sistema na prática, não vai ficar difícil de você visualizar todas essas funcionalidades num sistema que gerencia documentos, né? Então não tem nada de decorar até agora do que eu falei, né? Apenas entender, né? Tentar memorizar aí, não é nem memorizar, né? Tentar visualizar essas funcionalidades num sistema de gestão de documentos e aí vocês vão resolver qualquer questão, né, relacionada a esse assunto. Beleza? A gente para por aqui. Na próxima aula a gente já começa aí com algumas questões para vocês irem se ambientando melhor aí no assunto. Beleza? Espero vocês daqui a pouquinho. Um grande abraço.